Olá a todos, eu me chamo Red e eu vim aqui fazer uma resposta ao argumento do São Tomás de Aquino, onde ele tenta provar a existência de Deus. Ele chama isso de o argumento das 5 vias e está presente na Suma Teológica. É o seguinte, o argumento se sustenta na construção de 5 premissas, na qual ele chama de vias. A primeira via é a via do motor imóvel, então, onde ele supõe a existência do movimento no universo. Porém, um ser não move a si mesmo, só podendo então mover outro ou por outro ser movido. Assim, se retroagirmos ao infinito, não explicamos o movimento se não encontrarmos um primeiro motor que move todos os outros. A segunda é a primeira causa eficiente. Então, a segunda via diz respeito ao efeito que esse motor imóvel acarreta. A percepção da ordenação das coisas em causas e efeitos permite averiguar que não há efeito sem causa. Dessa forma, igualmente retrocedendo no infinito, não poderemos senão chegar a uma causa eficiente que dá início ao movimento das coisas. Ser necessário e os seres possíveis é a terceira via, então. Ela compara os seres que podem ser e não ser. A possibilidade desses seres implica que alguma vez este ser não foi e passou a ser, e ainda vem a não ser novamente. E ele chama isso de ciclo, mas do nada, nada vem, e por isso esses seres possíveis dependem de um ser necessário para fundamentar suas existências. A quarta via ela trata dos graus de perfeição, em que comparações são constatadas a partir de um movimento, de um máximo, a partir de um máximo, que ele chama de ótimo, que na verdade contém um verdadeiro ser. O mais ou menos só se diz em referência ao máximo. E a quinta via fala da questão de ordem e finalidade, que a suprema inteligência governa todas as coisas, já que no mundo há ordem, dispondo-as de forma organizada racionalmente, o que evidencia a intenção da existência de cada ser. Antes de começar as refutações ou ressalvas, eu gostaria de dar as premissas de Deus. Uma das premissas de Deus é ser infalciável. Ele é atemporal, ele é perfeito, ele é imaterial, inclusive, e ele está acima do julgamento humano. Essa é a premissa de Deus. Como tu pode ver, uma das premissas dele é ser infalciável, só para deixar claro. A via do motor utiliza os sentidos para fazer um argumento sobre uma universalidade, e isso torna o argumento epistemicamente válido na estruturalmente inválido. Daí então a segunda via, ela é basicamente a primeira, só que ao invés da causa do movimento, aqui não fala da causa no geral, mas o problema acaba sendo o mesmo, de forma inerente, é epistemicamente inválido. A terceira via, ela coloca que há uma necessidade formal para todas as coisas materiais existirem, e isso ignora o incognoscível. O mero conceito de algo não se pode deduzir sua possibilidade ou existência sem fundamentação em questões transcendentais de existência. O mero conceito de algo não se pode deduzir sua possibilidade ou existência sem fundamentação em questões transcendentais da experiência. Epistemicamente inválido. Se fosse válido, eu diria que um gigante anão é um gigante anão transcendental e existente. Esse é o conceito do gigante anão. Ser que não existe, tu é burro. Existência não pode ser um predicado de juízo. Os graus de perfeição, então. Esse mais ou menos perfeito é só uma questão de subjetividade humana. Isso atrela, então, o juízo de perfeição sobre os objetos e gera uma escala para tentar justificar um ponto máximo como existente sem ser provado. Como o argumento se baseia nos sentidos, ele se torna contingente. Pode considerar o argumento, então, um anedótico, já que ele se baseia e ele depende, então, da experiência de um indivíduo, né? Então ele é epistemicamente inválido. Novamente. Então, finalizando, a quinta via é onde se verifica que há uma ordem no universo. Tudo tende a um fim. O fim não é necessariamente designado, feito por um ser inteligente. Ele é reconhecido por seres inteligentes e algumas coisas são alocadas dessa forma. Tu tá vendo ordem, pois é uma categoria de compreensão sobre o mundo, não uma característica da matéria. Tu dizer que tudo tem por causa de Deus é cair em infalciável e em subjetivo. Infalciável não prova, pois tu não consegue tirar o que não necessita de Deus. Isso torna o argumento epistemicamente inválido de forma estrutural. Bom, são só algumas ressalvas básicas no argumento de Aquino. Qualquer dúvida que tu tenha, tu pode deixar aí nos comentários, ou se quiser inclusive começar um debate, faz o mesmo, sabe? Deixa teu rebate nos comentários e eu vou responder com a minha conta. Então é isso, eu espero que tu tenha gostado e é isso.